Seguinte, depois eu pego meu caderno. A gente não está em um bom momento, tá? Isso é claro. Desde que a gente fez uma sequência, desde que a gente rompeu um pivô de baixa no semanal, isso já deve ter uns bons 3 meses aí, mais ou menos. Nós já estamos dentro de um bear market, tá? Isso é claro. Eu prefiro a Trezor, tá? Eu prefiro a Trezor gigante. Eu não tenho nada contra a Ledger, mas eu tenho. A Ledger em si não é violável, mas a empresa Ledger não é a melhor. Não é a melhor de todas pra mim, tá? Sei lá, desde que eles vazaram os dados, rolaram uma galera que foi extorquida porque os endereços das pessoas foram vazados, eu já não confio muito na Ledger como empresa, mas o serviço deles permanece sendo um serviço inviolável, assim. Então, como carteira aceitável, como empresa, já falhou uma vez e eu prefiro, né? Se a comida é ruim, a gente pede em outro restaurante. Só isso. E é o seguinte, galera, a gente não está num bom cenário no mensal. A gente já está num bear market desde que a gente fez aquele pivô de baixa e rompeu os 40 e tanto. Deixa eu ver aqui pra gente no semanal. Aqui, ó. Desde que a gente rompeu esse pivôzão de baixa aqui nos 46. Infelizmente. E existem pessoas que veem o bear market começando daqui, né? Existem pessoas que veem o bear market começando daqui, tem diversas maneiras, existem pessoas que veem esse bear market começando aqui, né, ao rompimento dessa linha de tendência no rompimento dos 52, 53 aqui. No final das contas, para você fazer essa leitura de bear market, você tem que entender aonde aonde a sua leitura de tendência inverteu-se. Então, dessa forma, a gente consegue observar que aqui foi onde, de fato, oficialmente, né, pelas regras do jogo, o bear market começou, obrigatoriamente, até porque, né, se isso aqui foi uma pernada e um pullback, isso aqui foi uma pernada, isso aqui poderia ser só mais um pullback para continuar. Mas, infelizmente, o mercado inverteu-se aqui e, para mim, Rodrigo, desse ponto em diante aqui, na verdade, desse rompimento em diante aqui, sendo ultra seguro, foi quando o nosso bear market começou e é onde nós estamos agora, tá? Baseado em estatística, né? Porque no final das contas, tudo que eu trago para vocês aqui é estatística de forma de interpretação. Então, a gente já observa que o preço, para achar um fundo, ele ainda não fez o seu movimento final, tá? Falando da maneira bem direta, assim. Só que agora a gente está num período que é delicadíssimo, no sentido de que os ciclos se estendem e a gente acabou de pegar, a gente está 2 meses no máximo, além do nosso último ciclo, ou seja, nós teríamos um período maior aí para procurar novas altas históricas. Ao mesmo tempo, a gente tem uma guerra mundial já sendo aberta, né? Uma possível terceira guerra mundial na jogada. Naturalmente, eu não acho que ninguém vai se jogar bomba nuclear, mas para não dizer terceira guerra mundial, segunda guerra fria, melhor. A gente tem diversos fatores que historicamente podem só jogar a gente, sim, despejar a gente no chão agora, entendeu? Da mesma forma, a gente tem argumentos que podem fazer com que o Bitcoin se torne a âncora digital de agora, porque a gente está vendo o dinheiro que não é político. Então a gente tá vendo de fato o movimento das pessoas meio que se posicionando a respeito de serem a próxima Suíça dentro do Bitcoin, entendeu? Então, como o Bitcoin não tem rabo preso com nenhuma nação, ele tá se mostrando porque ele veio. Simples assim, ele está se mostrando porque ele veio. Então a gente tem argumentos muito fortes para os dois lados. No sentido de que, matematicamente falando, estatisticamente falando, a gente ainda vai dar mais uma pernada para baixo. Agora, se isso vai pegar nos 28, nos 24, nos 20, aí, infelizmente, a gente não tem como saber. Tá? Para mim, tudo que a gente está fazendo agora é a tentativa de fazer um movimento de correção da queda que nós viemos lá dos 69. Nós estamos tentando fazer uma pernada de reação, mais ou menos como a gente fez aqui, ó, no final do ciclo de 2018, para procurar, ao meu ver, o último movimento para baixo que possivelmente sim setará o fundo do Bitcoin. Tá? A gente tem algumas diretrizes que podem guiar a gente nisso. De acordo com essas leituras, a gente ainda está... o mercado ainda está digerindo isso e é bem possível que a gente ainda veja a última pernada para baixo, mais ou menos
mais ou menos como se fosse essa última pernada aqui, ou essa última pernada aqui, para a gente poder fechar o fundo mesmo, achar o fundo desse mercado e seguir adiante, tá? Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês também é que eu genuinamente acredito que esse fundo, se ele chegar agora, né, se ele vier ainda, e o Bitcoin não mudar de narrativa mundialmente falando, no sentido de que, cara, se o mundo inteiro resolve procurar o mínimo de refúgio no Bitcoin agora, ele vai só explodir, entendeu? O fato de uma Segunda Guerra Fria ter começado e o preço não ter caído ainda, não ter despencado, já diz muito da força do Bitcoin nesses momentos agora, tá? É realmente importante que vocês saibam isso. Outra coisa que é muito importante é que eu quero que vocês notem a força desse período aqui, ó. Quanto mais tempo a gente passa, né? E isso é uma leitura paradoxal, porém importantíssima pra gente, tá? Que é o seguinte. Geralmente, os patamares de preço que a gente desafia para fazer o fundo são patamares de preço que se tornam âncoras absolutas para aquele mercado, para a estrutura daquele mercado. Notem como aqui atrás, de 2017, né, do pico dos 20 mil, a queda para os 3 mil, notem quanto tempo a gente ficou realmente tratando o valor dos 6 mil aos 7 mil, né, dos 7 mil aos 6 mil, como sendo o ponto que se tornou a maior âncora do Bitcoin. Se você for parar para ver nesse período todo aqui, o preço quando estava acima dos 6 a 7 mil, ele retornou para os 7 mil, e quando ele estava abaixo, ele retornou para os 7 mil. E o que é importante é que notem que por mais que essa última queda tenha acontecido, nós ficamos apenas 6 meses aqui embaixo. Na verdade, a gente ficou apenas 3 meses para depois não ver mais fundo depois de 3 meses de queda. Entendeu? Então, é muito importante que vocês não descartem esse cenário. Por mais que a gente agora esteja segurando os 30 mil, por mais agora que isso agora tenha uma leitura no curtíssimo prazo que pode ser uma possível reação, é uma possível reação para fazer um topo descendente em relação aos 69 para continuar caindo, entendeu? Então, eu ainda não estou satisfeito a respeito de procurar esse fundo, de poder falar para vocês, olha, o fundo é 30 mil definitivo. Isso aí ninguém consegue dizer para vocês agora. Tá, isso eu já adianto para vocês. Mas eu espero que a dinâmica esteja muito clara. Existem duas regras que são importantíssimas quando a gente está falando em suporte e resistência. Sendo a primeira delas quanto mais vezes uma área é utilizada como uma zona de troca, seja de compra ou venda, aquela área se torna cada vez mais forte. Por mais que ela seja rompida momentaneamente, para o futuro daquele ativo, aquela zona que foi muito trabalhada lá atrás vai ter uma pertinência gigantesca lá na frente.